a mais um Tricô de Paz, esse podcast tão lindo, tão sonoro, tão divertido, mas que também toca a sua mente, o seu coração. Meu nome é Thiago Queiroz e hoje a gente vai falar sobre como conversar com as pessoas sem tentar manipulá-las. Aqui é Victor Olives e a resposta é ou porque sim ou porque Deus quis. Como é que... Cara... Tá bom, aqui vai lá. Aqui é Thiago Berto e agora eu já fiquei bem perdido porque... Se eu falo tentando manipular alguém, eu faço inconscientemente e eu espero que Deus não queira nada disso, porque senão fodeu. Assim, eu realmente não entendi muito bem a entrada do Vitor. Vitor, você pode explicar, por favor? Porque eu tenho um pouco de dificuldade, cara. Comunicação não violenta, você para, tenta conversar com a pessoa, entender a questão dela. Filho, vai arrumar quarto, aí você tenta fazer toda aquela abordagem, fala, mas eu não quero, fala, arruma essa porra porque eu quero, entendeu? Aí resolveu. Porque sim, entendeu? Tá bom. E o então porque tá bom. Então Deus quis também é muito bom também pra outras questões. Ah, agora entendi. Então tá bom, agora entendi. Então vocês viram aí que vai ser mais um episódio. A gente tá fazendo aqui episódios esse ano com mais episódios raiz, né, como a gente chama, que tem aqui a presença só dos nossos tricoteiros. Isso foi uma coisa que pediram muito pra gente ano passado, então a gente tá tentando atender aí esse desejo do público ensandecido que ouve a gente insanamente, que ouve a gente lavando louça. E digo mais, se for pedir algo de gravação e tudo mais, tem que pedir, eu acho que com 1 ano e meio de antecedência, porque tem uma sequência infinita de programas já agendados. Eu nem sei como é que tá a agenda agora, mas enfim. Agora, por exemplo, se todo mundo estiver detestando a gravação dos Raiz e quiser de volta só com convidado, já era, porque até o meio do ano já agendei tudo. Não tem como arranjar convidado em cima da hora. Muito bem, então eu espero que vocês estejam gostando aí dessa novidade da gente. Antes da gente começar a falar, é sempre bom lembrar, né? Você pode se tornar um apoiador supimpa desse podcast, que você tanto ama, que você manda mensagem e fala que a gente ajudou, que a gente deixou o seu dia mais feliz, que a gente fez você chorar de emoção e explodir sua cabeça. Então, apoie esse podcast, você pode ir lá no apoia.se/Tricô de Paz, aí você tem lá, 15 merréis, 15 merréis hoje é o quê? 50 centavos de dólar? Não é isso? Talvez meia lata de leite moça. Dependendo de quem compra, dependendo, não, pois rapaz, dependendo. 50 centavos, de acordo com o presidente, isso não dá uma gota de leite condensado. É verdade. Então, assim, tá vendo? Já não dá pra comprar nem meia lata de leite condensado. Então, você pode apoiar a gente, fazer a diferença com a gente aqui, entrar no nosso chat de apoiadores supimos, que a gente tá lá sempre conversando, trocando ideia, sempre implicando com o Vitor, que é uma das minhas atividades preferidas, inclusive. Mas se não marcar meu nome, eu não consigo ver. Tem que marcar lá, tem que sacanear e marcar @Vitor. Aí eu vou lá e vejo. É isso aí, senão ele ignora. E aí ele fica de prepotente, mas ele não é, só porque ele tem esse atraso aí, né? E você também pode assistir a gente ao vivo aqui nas nossas gravações, como está acontecendo nesse exato momento. Temos pessoas acompanhando a gente, comentando ao vivo e participando da conversa, tá bom? Então vamos agora direto para nossa pauta aqui, então. Muito bem, a gente prometeu falar sobre esse tema, que eu acho que é um tema que volta e meia aparece lá no nosso chat, inclusive de apoiadores. Teve uma discussão bem longa que eu participei, obviamente vocês não, porque vocês nunca participam, mas... Mas eu gravei um programa com você de caderninho e anotando as coisas. Você Olha lembra? aí, então tá Trabalho, entendeu? Longe E ela de jogou uma na tela. cara. Não, eu trabalho longe de uma tela. Ah, então tá bom. Todos vocês trabalham também. Mas vocês trabalham tela. Com uma tela. Eu trabalho longe de telas. Então tá bom. Então a gente... desculpa isso daí. E essa discussão, na verdade, ela veio de lá, mas eu acho que é uma coisa que eu já tinha vontade de falar há um tempo, que é o seguinte: a gente conhece a comunicação não violenta, a gente vai dar uma pequena introdução para o pessoal lembrar, e caso nunca tenham ouvido. A gente fez, inclusive, um episódio só sobre isso, há sei lá quantos anos atrás, mas ele continua lá, né? Então você pode ouvir se você quiser. Mas eu acho que a grande questão que a gente tem que fazer hoje em dia é meio que uma análise, né, crítica e responsável sobre como toda essa onda da comunicação não violenta, de como que isso ganhou fama e ganhou fãs e seguidores por aí, e como que isso às vezes pode ser utilizado para silenciar outras pessoas, para oprimir outras pessoas, entendeu? Então eu queria trazer essa discussão com vocês,
Mas antes, deixa eu só dar uma refrescada na memória da galera e falar o que é CNV, porque a gente começa a falar CNV e fala assim, que porra de símbolo é esse? Então, CNV é comunicação não violenta e ela foi uma ferramenta de comunicação ou uma forma de enxergar a vida, depende de que linha você vai seguir, mas isso foi proposto pelo Marshall Rosenberg há um tempão atrás. Existe um livro que é a Bíblia do negócio, que se chama Comunicação Não Violenta, e a forma como ele estabeleceu a comunicação não violenta foi uma forma de tentar organizar uma comunicação que fosse baseada ou que fosse fundamentada na vontade genuína de buscar o bem-estar das outras pessoas e de você mesmo, né? E você faz isso através de vamos dizer assim, uns 4 passos que ele ensina, apesar de não serem passos, você tem que seguir como se fosse um robozinho, como muita gente faz, inclusive quando está aprendendo a CNV, mas ele estruturou isso de uma forma que a gente conseguisse entender o que é uma comunicação através da empatia, né? Então, o primeiro passo ali é o que a gente já tinha explicado no outro podcast, né? Mas enfim, o primeiro passo ele é a observação sem julgamento, né? Então, assim, o que é uma das coisas mais difíceis que a gente pode fazer, que é aquela coisa de você tá vendo uma coisa acontecer, a primeira coisa que a gente faz é tentar julgar, né? Ou colocar Só atribuir Deus um valor. pode me julgar. É muito bom. Então, tipo, por exemplo, agora a gente tá aqui, quem tá apoiando a gente tá vendo a gente tá gravando aqui em vídeo, né? E o pessoal tá vendo a gente. Eu aqui tô vendo, por exemplo, o Vitor de camisetinha. E aí eu poderia estar observando e falando assim, o Vitor está de camiseta. Mas eu poderia fazer uma observação com o julgamento e falar assim, o Vitor não se importa com o podcast e por isso ele está usando uma camiseta e não se arrumou apropriadamente para gravar o podcast. Não é isso que eu penso não, tá? É só um exemplo. É o que veio na minha cabeça. Eu tomei banho pra gravar, gente. Eu vim com uma blusa que conheceu a Fátima, tá? Dá licença. Eita. Opa, a blusa que foi tocada pela Fátima e portanto Exatamente. nunca foi lavada. Tá certo? Não, quase Fátima, mentira. Fátima Bernardes, né? É quase mentira. Só pra pessoa falar, porque Mas pode ser... É uma meia verdade. Então essa seria o primeiro passo da CNV, né? Você fazer uma observação sem julgamento. Aquela coisa, né? A criança bagunçou o quarto, você chama... Isso tá uma bagunça, isso tá horrível, você é um bagunceiro. Então, assim, o lance do rótulo, do julgamento, é uma coisa que a gente tenta tirar para fazer só uma declaração sobre aquilo que a gente está vendo, né? Da observação. O segundo passo seria o passo dos sentimentos, né? Então, assim... a gente tem que observar os nossos próprios sentimentos, entender que os nossos sentimentos são nossos, e isso pode parecer meio, tipo, meio óbvio, mas não é, porque a gente costuma normalmente delegar a responsabilidade pelos nossos sentimentos para outras pessoas, né? Então, por exemplo, o Vitor, vou tentar usar esse mesmo exemplo da camiseta, vamos tentar construir isso daí. Agora já era, vai até o final. O Vitor apareceu pra gravar de camiseta e, tá todo desleixado, não se importa com a gravação. E eu fiquei muito chateado, muito triste, porque o Vitor apareceu de camiseta. Na verdade, o meu sentimento é estar chateado, é estar triste, pode até ser, mas ele não é por conta do Vitor, né? Então, assim, a responsabilidade pelo meu sentimento é única e exclusivamente minha. E esse sentimento ele acontece baseado em necessidades que eu tenha. E é o que aí sim que uma coisa se conecta com a outra, que é o terceiro passo da CNV, ou seja, é o reconhecimento das necessidades. Então, eu me sinto chateado, mas por que eu me sinto chateado? Eu me sinto chateado com o Vitor de camiseta porque eu gostaria de ter uma gravação onde todo mundo tivesse arrumadinho. E essa é uma necessidade minha. Não necessariamente é uma necessidade do Vitor, que pode estar passando um calor desgraçado na casa dele gravando isso, e, portanto, é por isso que ele está de camiseta. Ou porque ele usou roupa o dia inteiro trabalhando e ele queria estar um pouco mais confortável na hora que estivesse conversando com os amigos dele. Então, quando a gente faz esses julgamentos, a gente não olha o lado do outro, obviamente, não exerce, portanto, a empatia, mas a gente principalmente delega para o outro o nosso sentimento, quando que na verdade ele é um reflexo, vamos dizer assim, uma consequência das necessidades, né? Então, voltando também para aquele exemplo lá da criança que é dita bagunceira, que não arruma os brinquedos, e você fica puto com seu filho porque ele é bagunceiro e porque ele não arruma o quarto dele, na verdade, essa responsabilidade pela sua puteza é sua, não do seu filho.
Porque você, na verdade, tem uma necessidade de organização do espaço. Essa necessidade não foi atendida e, portanto, você se sentiu dessa forma. É claro que, né, existe essa interligação, o gatilho pode ter sido a bagunça, mas, em última instância, aquilo depende do seu sentimento e da sua necessidade, beleza? E aí o quarto passo seria o passo do pedir de uma forma empática, né? A parte do pedido. Então, quando a gente tenta montar uma sentença normalmente, assim, dentro da CNV, sei lá, vamos tentar usar esse exemplo da camiseta. Eu poderia, ao invés de falar assim, ao invés de, sei lá, ficar puto com o Vitor, nem falar direito com ele, maltratar ele aqui durante o podcast e ele nem entender por quê. Ou xingar, ou falar, porra, bota a camisa aí, cara, porra, tá parecendo, sei lá, entendeu? Poderia fazer isso, ou eu poderia falar assim, então, Vitor, olha só, eu queria muito que a gente aparecesse, a gente vai tentar fazer cortes aqui pra jogar no YouTube de trechos do podcast, eu queria que todo mundo tivesse arrumadinho, bonitinho na beca e tal, e aí eu me senti também muito mais tranquilo de gravar e poder usar essas imagens, porque tá todo mundo bonitinho. Será que você poderia botar uma camiseta aí em cima dessa camisa ou fazer alguma coisa para dar uma melhorada aí na composição da sua tela? Sei lá, essa prateleira aí atrás de você que não tem absolutamente nada, me incomoda pela composição e tudo mais. Será que você podia fazer isso? Então, esse seria um pedido genuíno, buscando apresentar para a pessoa a minha necessidade e buscando dar uma oportunidade para ela fazer algo que me dê o bem-estar, né? Que faz com que eu me sinta bem, que eu viva bem naquele momento. Então, essa que é a construção, vamos dizer assim, ideal da CNV. E eu acho que por ser um negócio que parece simples, mas na vida real não muita gente, quando começa a entrar a estudar a CNV, a entender o que ela é, e fica muito deslumbrado, como eu fiquei deslumbrado no início, né, quando eu comecei a estudar sobre isso, você acaba tentando seguir esses passos, né, retinhos, assim, e aí parece que você é um robozinho, né, tipo, não um robô do Bolsonaro, porque esses aí todos têm que acabar, mas um robozinho tipo, você fez isso, eu fiquei chateado porque a minha necessidade é essa, e ela não foi atendida, você poderia fazer isso para minha necessidade ser atendida e eu me sentir bem? Então, parece uma ferramenta de manipulação, né? Isso, na verdade, foi até uma das coisas que, nas primeiras reações da Anne, quando eu comecei a praticar a CNV, e uma das grandes resistências dela com relação à CNV era essa, de tipo, isso aqui você está usando a ferramenta de manipulação, você está fazendo isso para eu fazer o que você quer. E, tipo, de fato, você pode utilizar a CNV, inclusive, para fazer isso, porque você poderia utilizar esses termos, né? Então, a gente tem que sempre lembrar qual que é a raiz do negócio, que é essa vontade de você criar o bem-estar geral, baseado em as pessoas fazerem as suas partes para contribuir, né, para a necessidade dos outros, mas entendendo sempre que existe sempre a possibilidade do outro não conseguir atender o seu pedido e você vai ter que passar por aquilo de qualquer forma, né? Tem até uma definição de empatia que veio muito forte, né, com essa escrita da CNV do Marshall, e ele sempre lembra isso da gente, né, da gente assumir a responsabilidade pelos nossos atos e necessidades. Beleza? Uhum. Essa introdução aí. Então, o grande problema agora, que eu vejo hoje em dia, é justamente essa... Como é que eu vou dizer? Se a gente pega isso e transporta direto para o que a gente vive hoje, para esse turbilhão de bosta que a gente vive, principalmente na política, no meio de redes sociais, de Twitter e tudo mais, vocês com certeza já viram isso, de outras pessoas, normalmente minorias, sendo cobradas para fazerem seus protestos ou para falarem ou para reclamarem seus direitos de uma forma mais empática, de uma forma mais paciente, de uma forma mais calma, mais pacífica, né? E vocês já ouviram isso, com certeza, várias vezes, né? Pois é, e aí que tá o problema. É aí que eu acho que a gente tem que entender que a CNV, ela precisa ser utilizada com bastante responsabilidade, porque ela, né, no livro ali, ela é linda, mas a gente pode sim usar a CNV para, tipo, cobrar que uma pessoa que é oprimida, que se fudeu a vida inteira, de falar assim, ainda mais a gente que é branco, homem, né? Então, assim, eu vou... Não, olha só, você, sei lá, você, mulher, que tá reclamando que eu não ajudo em casa, que eu não faço a minha parte, não, olha só, você tem que falar de uma forma empática comigo, você tem que usar a CNV para falar comigo, porque senão eu não vou entender o que você tá falando. E aí, tipo, que o rolê começa a ficar todo zoado, né? Complicada a situação, né? Não é? Eu tava pensando nisso
eu lembrei até de um ponto na parte dos protestos, né? Que tipo, quando teve a questão da Black Lives Matter, que saiu quebrando a rua, bando de baderneiro e tudo mais. Invasão na Casa Branca que fez estragos incomensuráveis, né? Tá certo termo? Eu não sei se é termo. Enfim. Incomensuráveis, né? É um termo que o Temer usaria, né? Mas tudo bem. Que destruiu obras de arte, não sei quantas décadas, não sei o que lá, blá, blá. Aquela história toda, inclusive o dano moral, né? Na questão da democracia lá. O impacto foi muito menor, né? Não teve ninguém... Foi muito menos falado do que provavelmente... Inclusive, na verdade, pra ser sincero, eu não vi ninguém daqui, né, dos meus grupinhos fascistinha reclamando disso, falando da invasão na Casa Branca, tacando fogo na rua. Puta que pariu, teve muita gente reclamando, eu vi muita gente reclamando em vários grupos. E isso na invasão da Casa Branca, nem viu. Aí você vê como é que... isso daí nem é problema da CNV, isso aí como é que fala? É empatia seletiva, né? Empatia seletiva, exatamente. Eu também quando você falou da questão de manipulação, né? Me lembrou também de um outro livro que eu li também, né? Que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Que talvez seja muito lá atrás, né? Não sei, acho que você chegou a comentar uma vez sobre ele, né? Que é um livro de manipulação, na verdade, né? Ele fala tudo pra você fazer de maneira sincera, né? Só que foda que sinceridade não é uma parada que você consegue... Sinceridade não é transparente, né? Como é que seja contraditório isso? Mas é realidade. E você, por exemplo, aplicar uma CNV, usar a CNV que tem um pressuposto de ser sincero sem ser sincero, não tem como saber a pessoa, né? A pessoa pode te enganar de uma forma que você nem percebe e usar esses termos contra você mesmo, né? É meio foda isso, né? Exatamente. É tipo, pra gente usar talvez uma expressão que seja bastante conhecida, principalmente nesse mundo da podosfera, né? Esses discursos que a gente fala de a gente precisa usar CNV para construir pontes, por exemplo, né? Não, temos que construir pontes. E aí você cobra, por exemplo... né, normalmente de minorias essa calma, essa paciência, tipo a gente mesmo, né, por exemplo, se a gente falar alguma merda racista aqui, porque a gente nunca tá imune a não ser racista, né, porque a gente é branco, a gente já Exato. nasceu se a gente é branco, estamos numa sociedade racista, a gente tá no limiar para ser racista. Exatamente. Então, se a gente recebe, por exemplo, fala alguma coisa racista aqui, e a gente recebe uma crítica, ou, esculhambam a gente nas redes sociais, ou por e-mail e tudo mais, existe essa tendência a vocês, peraí, calma, pega leve aí com a gente também, porque, a gente tá aprendendo. Não é assim, desse seu discurso aí você não constrói pontes, esse discurso aí você destrói pontes, porque você tem que ser empático comigo também, entender que eu tô... Então, assim, normalmente esse discurso, ele está muito alinhado ali com uma necessidade de passar pano, né? E eu vejo isso muito, inclusive, em grupos de homens, né, cara? Assim, não nos que a gente tá, porque a gente já tá ali naquele momento já um pouco mais críticos e atentos a esse tipo de comportamento, mas eu sei que, por exemplo, o Vitor, ele ainda tá em grupos que são ali da galera, né, da galera bizarra. Tem umas paradas que você nossa, fica até sem ar. Mas você não consegue perceber que isso ainda também existe nessa galera? Mesmo quando talvez ali no meio tenha alguma pessoa que já conheça e tenta ser mais, né, aquele mais empático e tal, mas na hora mesmo que o bicho pega, o cara e isso é um vira bom ali ponto, a carta. Que a balança não é justa, né? São 2 pesos, 2 medidas sempre. Quando... A casta, né, é atacada, né, quando aquele público que não é minoria é atacado, sempre tem o argumento de pedir calma e de que não é muito bem assim, sempre tem aquela passada de pano. Já quando vira ao contrário, tipo, tem uma parte mais agressiva, né, diretamente. Mas eu estava pensando aqui, a questão tem esse ponto, né, que agora a gente está enfrentando, que tipo, o CNV sendo usado contra ela mesma, né? A pergunta é, como você se defender com o CNV, nesse caso sem CNV mesmo, que se foda, né? De uma pessoa que está usando CNV contra o CNV. É porque, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo entender o que você está perguntando. Não é a CNV utilizada contra ela mesma. A ferramenta
ela não faz mal a ninguém. A ferramenta é utilizada errada. É diferente. Então, tudo bem, que nem isso. Vamos supor, a gente aqui faz um discurso incorreto, racista, aí a gente recebe, obviamente, e com razão, diversas reclamações pertinentes a isso. Aí a gente vai utilizando, não, pô, não é muito assim, tudo mais, sei que lá. Usa o quê? Mais violência? Dobra voadora? Entendeu? Como é que a gente faria para demonstrar para essa pessoa, você está fazendo merda, você está fazendo errado, você não pode usar esse tipo de defesa nesse momento, você ignorar, não sei. Como é que a gente conseguiria mudar? Porque, na verdade, a tendência é aumentar a utilização dessa forma, né, de defesa agora, né, que acaba sendo mais conhecido. Por exemplo, lá no meu trabalho, meu chefe estava lendo esse livro no final do ano passado, por ordem da empresa. A empresa mandou ele ler esse livro. O que eu achei muito estranho. Como fazer amigos e não, CNV. influenciar pessoas? CNV, comunicação não violenta. Aí tem 2 pontos, tem um ponto bom e um ponto ruim, né? Mas qual o fim que pode ser utilizado? Quais são as pessoas? Normalmente o psicopata está lá em cima, né, na empresa. Sacanagem. Mas, enfim, No caso de uma empresa, o medo provavelmente é não receber processos trabalhistas. Não, eu acho que a origem foi realmente uma boa utilização, mas foi tudo brincando, na verdade. Mas a questão a principal é que o CNV está sendo, principal, né, que eu quero dizer, é que o CNV está sendo muito difundido. Até pessoas que estão totalmente do lado oposto, né, a esse mundo, né, mais social, né, pensando mais no social, estão também tendo acesso a esse tipo de conhecimento. E essas pessoas que estão ligando mais o foda-se para todo mundo, acabando tendo esse tipo de conhecimento, pode ser usado contra a massa. Entendeu o que eu estou falando? Eu não sei usar os termos, eu estou tentando pegar palavras na minha cabeça, mas é tão difícil. Português não é meu forte, né? Aí... Eu fico imaginando as pessoas ouvindo você em 2x, cara. Não. Tenta falar inglês. Comunicação não é meu forte, pronto. Aí... Eu fico pensando, já está muito difundido isso. Qual é o próximo passo? Ter uma nova forma de comunicação que a gente consiga não ter essa brecha, né, digamos assim, ou aprender a lidar com pessoas assim. O que a gente pode fazer? É meio difícil mesmo, entendeu? É difícil até te perguntar, imagina e responder. Eu entendi o que você quis dizer. Não, eu entendi agora o que você quis dizer. Eu acho que, assim, cara, o problema... Vocês já deram meio que a dica, né? O problema não... O Beto, na verdade, deu essa dica. O problema não é a ferramenta em si, é o que as pessoas fazem com ela. E as pessoas têm uma capacidade incrível de cagar as coisas, né? Então, assim, isso aconteceu com a CNV. E acontece, sei lá, com a criação com apego, inclusive. Tem gente que usa a criação com apego para oprimir outros pais e outras mães, especialmente mães, né? Então, assim, existe gente que pega Montessori, por exemplo, né? Todo método Montessori e, caga. E, faz merda também. Então, assim, o problema, na real, são as pessoas, como sempre. E eu acho que parte desse nosso processo também é entender como que as pessoas possam ter ou não essa utilização. Tem gente, por exemplo, que utiliza, né, deliberadamente para sacanear, né, a CNV, para controlar as pessoas. Isso é um tipo de pessoa. Existem pessoas que simplesmente fazem isso e não, sem perceber, né? Então, estão fazendo ali e tá tendo objetivo e ok, né? Inclusive o pessoal tá comentando aqui direto, acho que bugou o chat da live aqui no YouTube que a gente tá fazendo pro pessoal dos apoiadores e eles não estão conseguindo comentar. Então eu tava olhando aqui, tava tudo vazio, falei assim, porra, tá flopando, a galera deve estar odiando a nossa conversa. E aí eu tô vendo que, na verdade, o pessoal migrou lá pro chat do WhatsApp, então tem gente pra caramba marcando você lá no WhatsApp, se você quiser depois olhar e acompanhar também. Ai, valeu. Mas, inclusive, o Gregory Canto, nosso querido apoiador Greg Bot, que a gente chama carinhosamente, ele botou assim, olha, eu não vejo o problema da CNV ser aplicada por quem é oprimido. A questão do que o Thiago está falando, na minha opinião, é se cobrar que alguém aplique. Pois é, exatamente isso. Independente de quem. Se eu quero a CNV na minha vida, eu uso com os outros. Eu não cobro que os outros usem comigo. No próprio livro do Marshall Rosenberg tem exemplos dele aplicando em situações bem complicadas, conflituosas, bélicas até. E aí o cara tá lá xingando ele. E ele tá usando os conceitos de CNV com o cara. Não tá cobrando que o cara use com ele. É exatamente isso. Assim, a gente, quem estuda um pouco mais, quem leu o livro sabe que utilizou em conflitos de guerra mesmo, né? Assim, a CNV. E foi ótimo. E tem toda uma utilização também dessa forma que é super boa, super legal, super bacana.
Mas a ideia, a premissa básica é essa. Você vai usar com você, para os outros, para se entender também. E foi isso que eu fiz e foi isso que ajudou, inclusive, aqui em casa, né? Porque quando eu comecei a usar, eu não estava cobrando que a Anne utilizasse também, sacou? Quando ela vinha com... sei lá, ela me cobrava ou era grosseira comigo porque tinha alguma coisa que eu não tinha feito, que eu deveria ter feito, que eu não tinha sacado, eu não cobrava isso dela. Mas, ao mesmo tempo, eu conseguia utilizar a CNV para tentar entender qual que era a necessidade dela, que não estava sendo atendida naquele momento, como que eu poderia fazer para ajudar ela a se sentir melhor ou para tentar resolver aquela questão. Mesmo que ela não conseguisse colocar, olha, eu tô assim por causa disso, eu gostaria que você pudesse, sabe, tipo robô. Então a CNV ela vem ajudar a gente para entender o que tá doendo no outro, né? O Marshall Rosenberg uma vez falou assim, toda violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, tipo, olha que foda isso. Olha que profundo é isso daí. E aí você pega isso e você fala assim, beleza, então eu vou utilizar a CNV também para entender qual que é a dor do outro, né? Que é a empatia genuína. Mas eu não posso cobrar que o outro faça isso, sabe? Que ele só se comunique dessa forma comigo. Porque isso é muito opressor. Vocês morreram, é isso? Não, entendi. Eu achei que você foi continuar lendo aí o WhatsApp. Não, era só isso. No meu caso, é difícil continuar falar sobre CNV, porque eu não sou estudioso da CNV e tal. Eu tento ter uma comunicação não violenta, mas eu não estudo a fundo para saber como chegar a esse ponto. Eu tento ser de boas, né? Minha comunicação é ter uma comunicação de boas. Esse é o método do Thiago, não é comunicação não violenta, porque a comunicação violenta tem métodos, né? Tem não métodos, não fórmulas, mas tem um norte, entendeu? A comunicação do Berto é o CDB, é a comunicação de boas. Ai. Entendeu? Não, mas assim, ter eu essa acho comunicação que de boas, mas... uma das coisas que levantaram, assim, durante essa conversa que a gente teve lá no chat há um tempo atrás, dos apoiadores, foi muito ao redor disso, né? De tipo, como é que a gente vai abordar uma situação conflituosa? Será que a CNV, ela é sempre sobre ser pacífico? Ou você pode se comunicar de uma forma enérgica? Então, esse é um problema que eu tenho. Porque, na verdade... CNV é sempre falar de uma forma... Não, peraí, olha só, eu tô chateado por isso, piriri, pororó. Como é que é isso, né? Eu consigo... Hoje, eu uso muito bem. Caraca, eu agora fui, puta que pariu, mentiroso pra cacete. Eu consigo utilizar CNV com sucesso, né? Um certo sucesso, em situações onde eu consigo... Onde o foco principal gera acalmar os ânimos, né? Gera uma pacificidade, isso é que é o termo certo. Gera uma paz, pronto. Ali no ambiente, numa discussão, numa briga e tudo mais, eu consigo fazer até bem isso, né? Tipo, briga de duas pessoas, então eu mesmo discutindo, quero reduzir os ânimos e chegar a um ponto em comum. Agora, quando em situações que eu tenho que ser mais enérgico, eu acho muito difícil. Primeiro porque eu perco a cabeça, eu já ligo, foda-se. E segundo, que realmente é difícil virar a chave e usar termos que você continue discutindo, não brigando, né, mas sendo incisivo, ao mesmo tempo que ser CNV. É quase que na minha cabeça meio que opostos, assim. É difícil você utilizar a técnica de ser CNV e ser incisivo também numa discussão. Eu acho bem complicado. Mas esse é o caminho da CNV. É você aprender a controlar isso, entendeu? A jogar mais carga de energia numa coisa porque aquilo precisa de mais carga de energia, entendeu? Vamos lá, pelo que eu entendo do que o Thiago já me falou da CNV, tipo, estar se comunicando com CNV não quer dizer que você vai estar sempre concentrado no seu eixo super zen e super tranquilo e, não, vou falar um cadinho mais alto agora, conscientemente, tipo... Não é bem isso. Uhum. É você entender que quando você extrapolou, é você entender que você extrapolou e você tentar ajeitar daquele ponto. Tipo, caramba, extrapolei. Qual foi o motivo de eu extrapolar? Vamos tentar entender de onde veio isso e por que isso me atingiu daquela forma. Uhum. E por que eu tive que jogar a energia pra fora em direção a essa pessoa ou aquela pessoa? Uhum. Entendeu? É esse o caminho. É você entender por que você ficou chateado, puto, ou sei lá, qualquer que seja o termo que você queira usar, e por que você provavelmente direcionou isso pra uma outra pessoa que não tem nada a ver com a coisa.
ou às vezes está até envolvida, mas que não precisava receber aquela carga. Às vezes a gente chega num ponto que a gente fala assim, tudo é CNV. Não, CNV é a parada, é o bagulho. E é claro, as pessoas que mergulham de cabeça e, fazem encontros de prática e retiros e tudo mais, aquilo fica muito pulsante na vida da pessoa, né? E dependendo de como tem pessoas, inclusive, que tem uma passagem ali, uma coisa meio religiosa e tal. Não é o meu caso, mas eu sei que dependendo de como você se aproximou e como você vive a CNV, você pode enxergar isso de forma diferente e isso pode ter um tamanho muito grande na sua vida. E tudo bem ter. Mas eu acho que cabe lembrar também que CNV não é a última bolacha do pacote, né? O que eu quero dizer? E aí eu vou usar o comentário aqui do André para tentar linkar isso que eu estou querendo falar. Que ele botou assim, essa tranquilidade, entre aspas, quando a gente está tentando buscar uma comunicação mais empática, em um momento de conflito não seria chamada inteligência emocional ou não tem nada a ver? É exatamente isso. Porque assim, a inteligência emocional que a gente fala hoje bastante, eu, por exemplo, desenvolvi muito inteligência emocional quando eu comecei a estudar a CNV. Porque, assim, é inevitável. Você começa a tentar olhar para dentro e reconhecer seus sentimentos, entender o que é, e isso te dá inteligência emocional. Então não é porque a CNV, fiz CNV, puta, agora, meu irmão, transcendi aqui o bagulho, tô um monge aqui, meu irmão. Mas não necessariamente, porque ele te ajuda a desenvolver outras faculdades através daquele método ali. Então, não necessariamente tudo vai ser CNV, mas se você... Isso aí que a gente tá falando, né? Tipo, às vezes alguém bateu no seu pé, ou, né, assim, metaforicamente pisou no seu calo, e você ficou pé da vida, foi como uma vez eu fiz com um amigo meu. Ele fez um negócio e eu lembro que ele disse assim, cara, eu me senti mal porque eu reconheci tudo. Mas não necessariamente eu precise falar de uma forma calminha, respirada e pausada para essa pessoa. E eu falei assim, não, eu quero que ele saiba como eu me senti. Mas não no sentido de preciso fazer isso para ele se sentir mal. Porque tem o lance da motivação, né? A minha motivação, quando você está tentando se comunicar de uma forma de boas, vamos colocar assim, o adepto ao deboísmo de Berto, quando você faz isso, você não tem o objetivo de controlar vamos dizer assim, a resposta da outra pessoa. Você só está falando aquilo porque você quer botar para fora e quer que a outra pessoa saiba como você está se sentindo, sem ter o objetivo de fazê-la se sentir mal ou de fazer ela mudar de ideia, né? Então, assim, que é o que seria a base da manipulação. Então, esse cara, ele fez um negócio que me deixou muito puto, muito puto. E eu lembro que eu falei assim, não, vou mandar um áudio porque eu quero que ele saiba como eu estou me sentindo. Eu mandei um áudio, cara, olha só, eu gosto muito de você, eu te amo, mas eu queria que você soubesse que eu fiquei muito puto com isso, tá? Eu tô muito puto mesmo, puto com você, puto com tudo, porque assim, eu sempre quis fazer esse negócio contigo, e agora você vem aqui e fala comigo que, não, tô fazendo a mesma parada, só que com outra pessoa. Eu me senti muito preterido, eu gostaria de ter me sentido mais importante ou mais participado e assim, só queria que você soubesse que eu tô muito puto, mas é isso. E o próprio movimento de você fazer isso, você já se sente melhor também, porque, beleza, eu entendi, não transferi para ele a minha puteza, porque eu sei que é porque eu queria muito me sentir importante, me sentir participado e não me senti. Mas tá tudo bem, eu sei que isso está comigo, né? Mas eu queria que ele se sentisse. E aí no final, assim, depois ele até mandou e falou assim, poxa, cara, eu não fazia a menor ideia, obrigado por me contar, eu não fazia a menor ideia disso e tal, não sei o quê. Mas, que bom que você confiou de falar isso comigo e tal, não sei o quê. E a gente ficou de boa, sabe? Mas acho que as pessoas precisam entender que quando você se comunica dessa forma, você não necessariamente vai ter que falar de um jeito ameno, sabe? Ou de um jeito calminho. Não necessariamente, sabe? Entendi. E você falando agora com a explicação, eu percebi que eu dei uma colega de trabalho que ela já fez CNV comigo. Sim mesmo. Achei interessante agora. Nunca tinha percebido. Pois é. Isso é uma coisa legal de você entender, né? Porque tira um pouco o preconceito da coisa. Pelo menos assim, essa é a forma que eu vejo, que eu vivo a CNV. Tem várias linhas, né? Então assim, tem as pessoas que são extremamente pacifistas e até um pouco avessas ao conflito e vão discordar do que eu falo. Não conheço pessoalmente essas pessoas, mas eu sei que elas existem. Eu acho que assim, a gente tem que ter uma responsabilidade e eu acho que isso é uma coisa importante que a gente tem que falar aqui também, que o fato de eu dizer, por exemplo, que o sentimento ele é meu e é minha responsabilidade, isso não significa que eu não tenho uma corresponsabilidade emocional com as pessoas, né? Digamos aqui que o Vitor, ele tem problemas
vamos colocar assim, problemas com a imagem do corpo dele, né? E que eu soubesse, por exemplo, que ter colocado a camiseta para gravar esse episódio aqui foi um grande passo para ele. Então, eu não poderia, sabendo disso, chegar e mandar alguma coisa, zoar a camiseta dele, ou falar alguma coisa que eu soubesse que machucaria ele, só porque, bateu, doeu, toma que é teu. Não, não é assim. Porque existe existe uma corresponsabilidade. Não é culpa minha, porque esse sentimento é seu, baseado na sua vivência, nas suas emoções, na sua história de vida. Mas, se eu sei o impacto que uma coisa vai causar, eu preciso ter a responsabilidade para com os impactos que eu posso causar nas outras pessoas, né? Entendeu ou ficou confuso? Ou eu viajei pra caceta? Não, tá ótimo. Deu pra entender bem. O foda é que tudo isso é baseado na honestidade, né? Porque eu posso, inclusive, ser um monte de filha da puta, saber que a outra pessoa ela tem problemas com isso e alfinetar de propósito. Mesmo usando CNV. Isso. Aí já não é CNV, já é filha da putice, né? Mas até que a Lucélia acabou de comentar aqui, ela falou assim, eu li o livro, gosto muito da ideia da CNV, mas me incomodou muito a ideia de que ele passa que os outros são isentos de responsabilidade do sentimento que suas ações causam nos outros. Será que só eu tive essa impressão? Lucélia, é exatamente isso que eu acabei de falar, né? Dá essa impressão em determinado ponto, mas eu acho que existe uma discussão em cima disso de como que a gente tem que entender também que eu não posso sair também por aí esculhambando todo mundo, porque isso vai causar impacto. Por mais que o sentimento seja da pessoa, eu não posso me isentar de absolutamente tudo, né? É uma discussão... É muito tênue essa discussão entre, vou falar algo porque eu quero falar o que eu tô sentindo e foda-se o que vai acontecer na outra pessoa, né? Deixa eu dar meus 5 centavos aqui de entendimento. A comunicação só é válida para quando os dois lados querem se comunicar. Do contrário, deixa de ser comunicação e passa a ser o envio de uma mensagem não recebida, né? Por exemplo, é impossível se comunicar, ao meu ver, com o Bolsonaro. Não é uma pessoa que você se comunica, entendeu? Porque ele simplesmente não entende o que você fala e não está disposto a entender e responder. Quando do outro lado da linha existe uma pessoa não disposta a entender e a chegar a um ponto, né, no quesito comunicação, não existe como fazer comunicação não violenta, porque não existe comunicação. Mais ou menos. Por exemplo, eu não concordo muito, não. Como assim você não concorda não muito? Concordo. Imagina que tem alguém querendo te agredir e você consegue, por algum motivo, traçar uma linha de comunicação com essa pessoa. E aí você descobre que essa pessoa tá querendo te agredir porque ela tá num surto, porque ela tá se sentindo mal e tudo mais. Não, mas são coisas que eu acho que não tem nada a ver, não são relacionadas, na minha opinião. Porque, na verdade, por exemplo, esse cara aí, na verdade, eu acho que ele entende e faz questão de fingir que não entende, entendeu? E a comunicação não violenta também faz parte de tentar se comunicar com pessoas que têm um problema de comunicação. Por exemplo, seu filho. Seu filho não entende sua necessidade. É uma forma de você tentar alcançar ele através do CNV. Ele é uma pessoa que, talvez não esteja aberta a entender, mas, bem ou mal, é uma forma de você tentar alcançar. Eu acho que o CNV realmente, o jargão básico lá, constrói pontes. Não, eu entendi, mas eu acho que você está levando para um lado complicado, porque a criança, ela não está disposta, ela pode não estar disposta a te ouvir, a entender. É diferente de não estar disposta a se comunicar com você. Porque então, mas não quer dizer que ela não entendeu. O cara entendeu. Só que o cara é um babaca, ele não vai querer entender, entendeu? É diferente a situação. Eu acho que é diferente. Complicado. Uma pessoa, né? Eu entendo. Eu acho que vocês estão falando de coisas um pouco diferentes. E eu concordo com os dois, na verdade. E eu queria muito agradecer o Berto de ter trazido esse ponto, porque, na minha opinião, isso que você está falando é talvez o núcleo de toda a discussão que a gente deveria estar fazendo nesse podcast aqui para esse tema. Por que eu tô falando isso? Você tem que me agradecer essa porra desse podcast inteiro. Já é a terceira deixa que eu te dou, rapaz. Você tá a terceira só aqui, bola levantada que eu te levanto agora. Eu não sei como é que é o nome da pessoa que faz a coisa no futebol, entendeu? Mas você é o cara que dá o negócio ali. Vira no vôlei. Vai no vôlei. Eu só tô levantador pra você. Você é o meu... Aqui, ó. Como é que é o maluco que faz tudo no vôlei? Como é que é? Levantador, líbero. Líbero, você é meu líbero, porra. É o líbero do tricô. Então, assim, uma coisa que a gente vai combinar aqui, que a gente concorda, é que eu acredito muito que existe um negócio chamado paradoxo da tolerância, né? Ou seja,
O fato de você dizer que você tem que ser tolerante a tudo é algo que inspira o caos no mundo, na sociedade. Então, assim, tem coisas que a gente não pode ter tolerância, né? Então, contra fascistas, né? Contra pessoas que fazem coisas que o Bolsonaro faz, inclusive. Então, assim, o paradoxo da tolerância, ele meio que ajuda a gente a manter a ordem na vida e no mundo. Então, esse lance de, a gente tem que ter empatia com todo mundo, pera lá. Mas, ao mesmo tempo, isso daí eu acho que é um ponto que eu, Thiago Queiroz, particularmente, me distou bastante de muitas vertentes da CNV, que tem essa postura e essa visão de observar tudo com um olhar empático a todo custo, né? Então, assim, eu já vi pessoas discutindo e conversando sobre, não, peraí, mas o Bolsonaro, né, caramba, a gente precisa tentar entender o que ele deve ter vivido para ter esse pensamento, para ter essa construção, o que será que bate nele para ele falar esse tipo de coisa? O que será que ele viveu para trazer ele num momento que ele exalta torturador em plena Câmara? E é tipo assim, na moral, eu vou até me afastar aqui do microfone para não estourar o áudio. Vai tomar no cu! Não existe isso, entendeu? Então, assim, esse é um ponto que aí, tipo, galera da CNV vai pra cá e eu vou pro outro lado, porque eu acho que não tem essa discussão. A gente não tem que perder tempo tentando entender isso, porque o maluco tá aí matando gente pra caralho, né, fazendo todas essas merda aí, dificultando vacina e tudo mais, e gente morrendo pra cacete, e a gente tá aqui tentando, mas peraí, mas vamos tentar entender. Cara, não, por isso que eu falei que eu concordo com os dois. Não tem que ter diálogo se a gente tá falando com uma pessoa que tem esse pensamento, sabe? Que é mau caráter. Não tem como. Mas, por outro lado, eu entendo que o Vitor tá falando isso, que tipo, pode ser que o cara, né, porque é diferente não querer se comunicar com ser mau caráter também. Isso. E tipo, exatamente. Se o cara tá indo pra cima de me agredir, eu não vou querer ser... Isso eu entendo. Não vou tentar ser nível com quem tá tentando me bater. Eu entendo completamente uma pessoa ser filha da puta, e aí você não vai debater com filha da puta. Eu entendo. Agora, nesse caso específico, ele ser mau caráter não quer dizer que ele esteja fazendo aquilo tudo com toda uma inteligência para fazê-lo, entendeu? Mas isso, uma coisa é você ser, sei lá, um psicopata, né? Sabe por que isso acontece também? Porque a gente que está desse lado aqui, né? A gente acha tudo isso tão absurdo, que é difícil a gente conceber que existe uma pessoa que faça essas coisas. Então, às vezes, uma forma da gente tentar viver e fazer sentido do que a gente está passando hoje e de ter um presidente como é o que a gente tem hoje, às vezes a gente precisa fazer esse esforço e falar assim, na verdade, ele tem que ser um gênio, porque não é possível, sabe? Tipo assim, é meio que um mecanismo nosso de tentar assim, não, ele tá enganando todo mundo, ele é um gênio, não é possível, porque assim, é uma forma que a gente talvez esteja tentando construir para fazer isso fazer sentido na nossa cabeça. Quando que às vezes o cara só, tipo, é isso, né? É isso e está dado. E não há comunicação não violenta para lidar com isso, entendeu? Na minha opinião, eu sei que tem um monte de gente que discorda de mim. Quem discorda não tem problema. Tem até quem um é muito ponto raro e bom, interessante. eu sempre tenho esse pé atrás. Você ainda tá com a falta de problema em casa. E até o Cauê, ele trouxe aqui no chat também um negócio que eu acho que vale a pena a gente refletir. Ele botou assim, acho que quando o pessoal falou, quando a Lucélia comentou lá, né, que a questão que ela se incomoda com o lance da isenção de responsabilidade pelo sentimento dos outros, que ela teve essa impressão na leitura do livro do CNV, e ele botou assim, olha, acho que são dois aspectos distintos. Quem ofende é responsável eticamente por ferir o outro, inconsciente ou não. Mas acho que o ponto da CNV é que a forma como você recebe a mensagem depende muito mais da sua consciência sobre si mesmo e da situação do que a ofensa em si. Aí eu concordo. Nesse ponto eu concordo. Mas ele continua. É igual o Leandro Carnal disse em alguma entrevista. Se te xingam de algo, se aquilo é verdade, não tem por que você se ofender. E se aquilo não é verdade, não tem por que você se ofender também. E é aí que eu acho que a gente entra num território muito sensível, que é justamente essa construção de que, tipo, é meio como se a gente voltasse a ser robô. Não, eu sei que isso aqui não me abala, porque eu sei que é uma ofensa externa e tá tudo bem, né? E, tipo, eu teoricamente não deveria me ofender. Até porque verdade dói.
Mas eu acho que o grande lance é esse dilema ético, de fato, que ele apontou aqui, porque por mais que isso seja verdade, que a gente teoricamente não deveria se ofender, a gente não tem essa obrigação também de não se ofender. Não deveriam cobrar a gente, porque às vezes existe essa cobrança de falar, não, peraí, o cara tinha é brincadeira. Como acontece muitas vezes dentro desse mundo aí, né, de bolsonaros da vida, de comediantes idiotas aí, minions que, não, mas isso era só uma brincadeira, e aí você ficou ofendido à toa, mas isso aí bateu em você, toma que é teu. Então, assim, esse dilema ético, eu acho que falta um pouco também de discussão sobre isso, porque não é só, você não deveria se sentir mal por causa disso. É também esse lance da corresponsabilização, né? Sim, exatamente. Eu tava tentando lembrar aqui qual era o filme que me lembra essa coisa do cara parecer ser uma pessoa totalmente desprovida de inteligência e, na real, ser o fodão. Que é Os Suspeitos, que é o com o Kevin Spacey, que ele faz um cara que tem, tipo, uma deficiência e tal, todo é muito bom esse filme. Mais. E aí, no final do bagulho, soltam ele do inquérito, né, todo lá, dos negócios todos, e aí ele sai da delegacia andando de boa zona. É um filme de advogado, dele, né, que na verdade acho que é a mulher, um cara, não lembro o que é, defendendo ele, no caso, aí defende, e no final descobre que na verdade ele era... mas só que aí já libertaram ele, já mandaram ele embora. Isso é ótimo. Pena que contamos o final e acabou. Quem não viu, quem não viu, não viu. O filme tem só 25 anos. Só. Mas qual é que é a regra do spoiler? Pô, mas esse filme era bom pra caraca. Que pena, né? Que pena, Titanic afunda. Mas pensa, você tá sendo aquilo que a gente tá julgando aqui, cara. Você tá botando a culpa da pessoa que ficou chateada pelo spoiler, porque a culpa é dela por não ter visto o filme. Fica aí a crítica social foda. Tá vendo? Você nem vê a merda. Que se foda. Eu quero que se foda. Então, no Seven tem 7 pecados, tá? Cuidado. Tá pendentade, só pimpa. Então, assim, deixa eu falar aqui uma coisa, fazer uma análise aqui em tempo real do chat aqui dos apoiadores, supimpas, que apareceu o Enzo aqui, ele fez um comentário e a gente vai tentar transformar isso em CNV, tá bom? Ele botou assim, entrei no YouTube pra assistir vocês ao vivo, esperando Vitor Ourives sem camisa. Propaganda enganosa, fica aqui a denúncia. Desculpa, gente, não dá pra ficar sem camisa, não. Então, qual que era a necessidade dele? A necessidade era o quê? Era ver você sem camisa. Se sentir um pouco de atração ali, física. Desculpa. Ele só queria se sentir acolhido. Se sentiu decepcionado por causa dessa necessidade não atendida. E, portanto, o pedido que está implícito nessa fala dele, que eu vou verbalizar, por favor, Vitor, tire a camisa. Não, só quando o Vitor estiver apto para aparecer na Ego, buscando a filha sem camisa na creche, era pra tirar. Na creche, vai acabar virando na faculdade, né? Também não tem Ego também, então tá bom. Agora, quer ver um outro exemplo interessante sobre como que esse lance da CNV ele pode ser problemático? Eu vou tentar trazer para uma realidade que é mais parecida com a nossa, tá? Imagina que a gente... Isso acho que hoje em dia não deve acontecer com a gente, mas assim, eventualmente, em algum momento, um cara que se tornou pai há pouco tempo e ainda tá naquele momento ali de entender a desconstrução, não sei o que, de entender qual é o papel dele enquanto pai, enquanto companheiro de sua esposa, se for, né, uma família heteronormativa, né, vamos colocar assim, e aí rola sempre aqueles estresse que a mãe, tipo, imagina que a mãe desse cara, né, a avó do bebê, chega e se mete em tudo, e fala merda pra esposa, e fala merda do bebê, e fala que tem que fazer isso, e cria mó tensão ao redor da cabeça daquela mãe, que na maioria das vezes tá até puérpera e tá cheia de problema na cabeça, né? E aí, essa mãe, de uma certa forma, ela explode com a avó, ou xinga, ou não sei o quê, ou cobra do marido, que é o filho, né? Então assim, cara, faz aí, ela tá aqui me infernizando e tudo mais, e vamos fazer alguma coisa. Ela vem aqui, critica tudo, fala que a comida não tá boa, que eu não tô fazendo negócio, não sei o quê. E aí o cara, ele tá num papel que ainda não tá ali muito, né, localizado ali, ainda tá vivendo as mudanças da vida, ainda tem aquela relação muito próxima com a própria mãe, aquela coisa que ainda é muito, né, minha mãe, tem que proteger minha mãezinha e tudo mais, e isso dificulta ele de tomar uma ação mais enérgica nessas horas. Dificulta ele de mandar a mãe tomar no cu.
Eu acho que é o que o Marshall Rosenberg falaria, né? Nessas palavras. Não, mas é muito difícil mandar sua mãe tomar no cu, cara. É muito difícil. É muito difícil. Entendeu? Em qualquer situação é muito difícil, mas às vezes é necessário. Então assim, talvez Já fiz? Jamais. Mas... Talvez não literalmente, mas assim, esse é o caminho. E aí, eu acho que existe esse problema que é quando o cara ele assume a postura, tipo, não, olha só, peraí, vamos com calma, vamos falar com ela, poxa, minha mãe ela é assim, assim, assado, e pô, vamos tentar falar de outro jeito, e não sei o que, e piriri, acaba que nunca resolve e a mãe tá sempre ali em cima. De novo, isso é uma coisa que meio que divide o mar ao meio, né, porque assim, tem as pessoas que acham que, como o Roberto falou, tem que mandar tomar no cu, mas... existem pessoas também que falam assim, não, peraí, de fato, a forma mais, vamos dizer assim, eficiente, construtiva de tentar trazer alguma mudança real para essa família que está se constituindo, de fato, você ter alguma abordagem empática e tentando fazer com que isso seja construído, que essa ponte seja construída. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fico com essa dúvida na minha cabeça, com esse questionamento de, tipo, até que ponto, quando você cobra que por exemplo, essa mãe que tem sido tão questionada, tão pressionada pela mãe, pela avó, né, paterna, até que ponto você cobrar isso dessa mãe também não é um mecanismo de silenciamento, tipo, não, olha só, você tem que falar de direito, você tem que conversar com ela assim, assim, assado. Então, assim, até que ponto você também não pode reconhecer né, os sentimentos, as necessidades dessa mãe e ajudá-la a viver esse negócio, porque é muito difícil, né? E até que ponto você não está fazendo isso também só por conivência, porque você não quer, porque você tem dificuldade realmente de ter um embate com a sua mãe. E eu falo isso de uma forma muito honesta e aberta, porque eu também tenho dificuldade de mandar minha mãe tomar no cu, até porque eu nunca fiz também. Mas eu queria trazer essa discussão para vocês. Eu acho que é interessante a gente abordar isso. Queria ouvir de vocês o que vocês pensam. Então, eu acho que não... É porque nesse caso aí é diferente do que eu pensei. Nesse caso é a mãe do cara que fica perturbando a esposa, né? Isso. E então aí não tem o que discutir, né? Na verdade, de fato, é responsabilidade do homem falar com a mãe dele e expor. Porque, na verdade, se qualquer treta que der, é o homem com a mãe. Então, aquilo ali nunca vai ser desfeito. A esposa, não vou botar nunca, mas eu não sei se é a palavra certa nunca. Nunca pode falar com a mãe, porque se der um embate ali, não é filha. Então, pode gerar uma treta ali que pode durar durante muito tempo e ser desnecessário e desconfortável. Então, a responsabilidade sempre seria do homem de conversar na situação. Ele deveria, sim, ter que falar. Mas o que eu estava pensando é numa situação um pouquinho diferente. Na verdade, tem o pai da família lá, né, que é um pouquinho chato, digamos assim, né, e fica perturbando a família inteira. E tudo dentro da família, né? E tem aquela reclamação todo dia, perturba. E nisso, sempre se propõe formas de conversar e de tratar essa pessoa de uma forma diferente para ver se a pessoa muda, né? E sempre tem reclamação dessa pessoa, reclamação desse cara. Aí nisso, uma coisa que eu penso, né? Tipo, a pessoa já tem idade, já é velha, né? Tá lá, de acordo com a pesquisa aí no Instituto MR aí, que eu vi na revista em algum tempo, não lembro quando. Depois de 30... Achei que você ia falar Instituto Vozes da Minha Mente. Pode ser também, gostei, Vozes da Minha Mente. Não, mentira, mas é uma revista que eu li. O Instituto MR não é CNV. Não, MR não é CNV. O Instituto Voz da Minha Mente lembro quando é mais eu vi CNV. isso, mas eu li em algum tempo da vida aí que a gente consegue mudar, né, melhorar, né, como personalidade até os 35. Depois de 35 fica muito mais difícil, né, porque já tá completamente feio, começa a ficar burro velho. Aí essa pessoa já tem mais de 60 e poucos anos. É difícil de mudar. Sabe que tem esse comportamento. Sabe das reclamações são sempre repetidas e todo dia igual. Voltando ao até que foi dito há um tempo atrás. Só rapidinho. Não é difícil mudar, é difícil aceitar que precisa. Exatamente. É difícil aceitar que precisa. Se tá xingando e é verdade, ou se tá xingando é mentira, já não faz diferença, não tem que se preocupar mesmo, entendeu? É muito mais fácil. Eu acho que dependendo da situação, seria mais fácil ligar o foda-se do que até mesmo do que aplicar um CNV com isso, tipo, ignorar mesmo solenemente a situação. Aí vai depender de quão bem você fica, a pessoa que, né, você ou a pessoa que está convivendo fica bem com isso. É verdade. Com foda-se. Como é que você recebe. Alguns vão ficar bem com o foda-se, né? outras não. Pois é. Entendeu? Às vezes você vai ligar o foda-se e vai ficar de boa. Às vezes você vai ligar o foda-se e vai dar merda. Do mesmo jeito.
Ou às vezes piora, sei lá. Exatamente o que você falou. A pessoa, pô, já tem a sua idade. Você já conhece a pessoa. Às vezes nem é tanto, poxa, eu não quero entrar em embate. Pode ser isso também. Mas às vezes é a questão de tipo, cara, você já conhece a pessoa. Você sabe que não vai mudar, né? Você sabe que não tem CNV. Porque é isso, assim. Muita gente acha que CNV é tudo. Mas assim, às vezes não vai rolar. E, tipo, é o lance da motivação de novo. O Roberto tipo, falou, né? Você Se a tá pessoa não usando a quiser mudar, CNV. ela não muda. Você tá querendo realmente usar a CNV pra mudar outra pessoa, você tá usando o bagulho errado, sabe? Você não usa um negócio pra poder manipular ou mudar outra pessoa. Você usa pra tentar, enfim, ser uma pessoa mais feliz de uma maneira geral, né? Ter um conhecimento melhor sobre as suas necessidades, sobre os seus sentimentos, tentar se comunicar de uma forma mais empática. Mas você não vai mudar todo mundo. Pode ser que você mude algumas pessoas nesse caminho. E aí, tipo, se tu chega num limite desse, que você vai falar e não vai surtir efeito, faz parte, pelo menos na minha opinião, você entender que existe um limite ali e que aquele limite precisa ser colocado de uma forma, às vezes, mais enfática, entendeu? Então, tipo, olha, mãe, o negócio é o seguinte, tu vem aqui, tu vai ficar falando meu filho tem que tomar... Coitado que não come doce, não sei o que. Olha só, você vem aqui em casa, eu não quero você falando disso não. Entendeu? Então você está aqui na minha casa, você vai respeitar, porque é assim que a gente faz. Eu já tentei te explicar, você tem outro pensamento. Ok a gente discordar, mas eu quero que você, quando estiver aqui, a gente não fale sobre isso, porque senão a gente sempre vai se estressar. Então, eu acho que, de novo, é aquela ideia, na minha opinião, equivocada sobre que CNV você tem que ser sempre pacífico e sempre tentar, né, buscar aquele meio termo. Às vezes não vai existir um meio termo, porque as pessoas são incompatíveis, algumas delas, né? A maioria delas, vamos dizer assim. Então, eu acho que às vezes precisa ter esse limite, sim. Ele precisa ser colocado de uma forma mais enfática e eu acho que isso, inclusive, é um sinal de respeito para com a outra pessoa que está com você, né? Falou assim, olha, eu sei que minha mãe não vai nessa. É o que eu ia falar. Então, porra, olha só, tipo, vamos fechar aqui. Quando você chega no momento do foda-se, meio que você não liga mais. O foda-se, você já não tá mais ligando para que aquela pessoa melhore ou não. Você tá tipo, cara, foda-se, não quero mais saber. Sim. Mas isso é importante, mas dar foda-se é importante. Não, sim, pra algumas coisas é. Mas quando você chega naquele foda-se que, tipo, não ligo mais para o que vai acontecer... Não, vamos lá. Vamos botar também, né? Não é assim. Vamos dar foda-se pra essa situação. Entendeu? Não, entendeu? Mas é isso que eu quero dizer. Existem vários níveis de foda-se, entendeu? E aí tem um nível de foda-se que é a coisa, tipo, já foi. Aí você já não liga mais pra nada do que tá relacionado àquela pessoa. Entendeu? Tem essa coisa. Entendeu? Por exemplo, um dos embates preferidos de mãe, assim, por exemplo, esse bagulho de doce e tal, mas eu dei doce pra você e você ficou bem. Todo mundo fica bem. Dá vontade de responder aquela, mas eu não sou todo mundo, lembra? Esse cara é muito bom isso. Eu já usei uma vez, eu achei tão maravilhoso, cara. Me senti vingado a vida inteira. Mas não foi com a minha mãe não, só pra deixar claro, tá, gente? Pô, eu tinha criado toda uma ideia bacana na cabeça. Não foi com a minha mãe. Não, minha mãe é muito boa. Mas eu usei isso e foi assim, cara, eu acho que pra todas as vezes que eu ouvi na vida, se foi libertador. Essa é a única vez que eu falei. Mas olha, eu tenho uma história pessoal de como que eu já tentei utilizar a CNV e como que eu vi que é isso, né? Tem um limite da outra pessoa, né? E aí você usa ela para você se proteger, se conhecer e proteger aqueles que você ama, né? Então acho que basicamente no fim da história é isso. Meu pai, por exemplo, quando a gente tinha se reaproximado e tudo mais, e, né, que não é segredo, o meu pai, ele é um Minion, estereótipo do Minion. De carteirinha. Completo, de carteirinha. Vota no Bozo desde que ele se candidatou pela primeira vez, sacou? Então, assim, é isso. Tem todos os pensamentos que a gente acha repugnantes, ok? E volta e meia, ele fazia o quê? Ele utilizava de momentos, às vezes, que eu não estava presente, na época que, enfim, eu viajava para ir para algum lugar dar uma palestra, né, fora do Rio. Aí a gente, normalmente, beleza, a Anne vai com as crianças para ficar aí no condomínio de vocês, curtir uma piscina, sei lá, né, é isso. E normalmente ele utilizava esses momentos que eu tava longe pra soltar alguma merda na frente da Anne sobre, sei lá, sobre a população indígena, tá ligado? Uns bagulho bizarro pra caralho e coisas esdrúxulas. Tá ocupando os espaços, roubando terra, né? Exato,
Então, assim, isso acontecia e, obviamente, isso deixava a Anne extremamente incomodada. Deixaria qualquer pessoa, né, sã, extremamente incomodada. Mas ela num papel ainda mais vulnerável, porque, porra, eu tô aqui, eu tô sendo acuado, tô dentro do carro dele, o que eu vou falar? Não me sinto bem pra rebater. E eu super entendo. Não cobro que ela tenha que ou rebater ou falar de uma forma empática com meu pai, sacou? E aí eu lembro que teve uma vez que aconteceu isso, exatamente isso, e aí, porra, eu falei assim, cara, não é possível. E, tipo, a gente discutiu, e aí deu ruim, e aí, enfim, ele ficou, sei lá quanto tempo sem falar comigo no WhatsApp, né, no grupo ali que a gente tinha, e ficou quieto e tal, não sei o quê. E teve uma hora que eu falei assim, não, quer saber? Eu vou fazer a minha parte. Eu vou mandar uma mensagem, eu vou até mandar em áudio, porque eu sei que quando a gente escreve no Zap, a chance de ser mal interpretado é absurda. Eu falei, não, vou mandar um áudio aqui, vou respirar toda a minha CNV, vou incorporar o espírito de Marshall Rosenberg. Aí já mandou o áudio, mandou o áudio como? Pra ficar boladinha vai ter 2 trabalhos. O trabalho de ficar bolado e o trabalho de desbolar. Essa aí é a introdução de qualquer CNV boa. Essa daí, foi exatamente assim que eu abri meu áudio. Não, eu mandei um áudio, cara, eu acho que tinha mais de 8 minutos. Ele não ouviu. Porra. Não, ele ouviu, cara, ele ouviu. 8 minutos? Ele ouviu. Caraca, 3 dias ouvindo. Eu mandei com toda, assim, com todo, não cuidado de medo, mas cuidado de carinho, de, tipo, colocar as coisas que eu acreditava, que eu falava. E falar assim, poxa, olha, pra mim a nossa relação é muito importante. Eu queria que a gente tivesse sempre um relacionamento aberto, de poder falar o que cada um tá sentindo. A gente tá construindo isso, e piriri, pororó. Assim, foi, cara, acho que Marshall me daria um 10, sacou? Eu ganharia, o certificado maior ali de CNV. Aí, cara, o que aconteceu? Ele ouviu aquele áudio, e de novo, é aquela coisa, né? O que a gente faz e como a gente recebe a mensagem tem muito mais a ver com a gente e com o que a gente vive, o que a gente acredita, né? Então ele recebeu aquilo como uma grande ofensa. Ele ficou puto, mas de um nível de puteza jamais vista antes. E ele ficou mais, sei lá, umas 2 semanas sem falar comigo por causa daquele áudio, até que um dia ele resolveu quebrar o silêncio dele e falar, olha só, fiquei muito puto com esse teu áudio aqui, que porra de relacionamento, isso aqui relacionamento é coisa de homem com mulher, eu sou teu pai, e é isso e é pronto, não tem que construir nada não, eu sou teu pai e tá pronto, e parará, eu vou falar sempre que eu quiser, não sei o que, então assim, é que nem a conversa com o Bolsonaro, cara. E é um ótimo exemplo. Não vai existir a conversa. Agora, é claro, eu fiz a minha parte, eu me senti bem porque eu consegui colocar aquilo pra fora da forma que eu achava mais adequada, consegui me posicionar e consegui botar um limite de alguma forma ali, né? Mas assim, não trouxe nenhuma construção de ponte, não trouxe nenhuma mudança nele, não, sabe qual é? Não explodiu a cabeça dele, muito pelo contrário. E é isso. Então, assim, a gente chegou no momento que a gente teve que decidir e falar assim, olha, explodiu não vai mais. De raiva. Sim. Não vai mais passear com eles durante, quando eu estiver fora. Vai ser só quando eu estiver perto, que eu vou poder também botar o limite ali na hora, não vai ficar para depois. Foi aí que a gente falou assim, não, olha, quer saber? Não vamos deixar mais as crianças. A gente tinha planos de falar assim, puta, olha isso, a gente se reaproximando do meu pai, caralho, rede de apoio pela primeira vez na vida, a gente vai poder deixar as crianças, com os avós e poder ir pro cinema, sei lá, brother. E, foi nesse dia que eu falei assim, então, tomamos na raba de novo, continuamos sem rede de apoio, porque eu não vou deixar meus filhos uma semana, um dia sequer, sem a minha supervisão perto deles, entendeu? Porque pra mim essas coisas são muito graves. Aí quando o Thiago, foi esse momento aí que o Thiago percebeu, já tô na merda mesmo, vou fazer a Maia. Vamos ter logo mais um filho, né? Foda-se. Acabou. Porque 3 se cuida ali, né? Mas olha só, esse é um bom exemplo, voltando lá no início, sobre a distorção que o Bolsonaro fez sobre a palavra misógina. Foi exatamente, na minha opinião, foi exatamente a mesma coisa que seu pai fez sobre relacionamento. A palavra relacionamento é uma palavra simples, óbvia, mas ainda assim ele conseguiu distorcer de uma maneira simples, entendeu? Não precisa ter muita inteligência para fazer esse tipo para fazer essa piada, vou chamar de piada, né? Babaca. Entendeu? Eu acho que foi bem esse ponto. O fato dele dar aquela explicação dele lá não é um atestado de idiota, é um atestado de babaca só. E nem de inteligente também. É só um atestado de babaca. Assim como a parte do relacionamento, porra. Tu sabe o que é relacionamento? Tu sabe que não,
Mas o que o Thiago tá querendo dizer é que o pai dele realmente entendeu que relacionamento não existe entre pai e filho, cara. Não, isso aí foi uma respostinha qualquer só pra... Não. Ele Não, realmente o pai dele acredita quis dizer que uma relação... pai e filho não tem relacionamento. Eu sou seu pai, Isso, você é meu filho, é isso. e a gente tem que se lidar um com o outro porque a gente é pai e filho. E foda-se, não importa qual as superestima questões. as pessoas mesmo, então. Pra caralho, meu filho, pra caralho. Pode ser que você esteja certo com a visão lá sobre o Bolsonaro, mas sobre meu pai eu conheço um pouco mais aquela mente ali e sei que quando ele fala isso é porque para ele a relação entre pai e filho está dada, não é algo então, construído. acho que Esse lance de vínculo, de devo ter errado construir mesmo. afeto, assim, para ele isso não existe. É tipo, eu sou teu pai e foda-se, sacou? Me respeite e me obedeça. Tanto que, tipo, né, eu já falei isso algumas vezes, ele não vê meus vídeos no YouTube porque ele se sente atacado e provocado em todos os vídeos, como se eu estivesse fazendo um trabalho durante 6, 7 anos de fazer vídeo pro YouTube toda semana. Pra encher o saco do seu pai. Porque eu quero provocar Porque você meu gosta pai. de espizinhar Que ele. sumiu. Eu seria Sim, muito doente, né? Muito doente pra fazer isso. Mas, assim, eu sei que ele tem esse pensamento, sacou? E que, enfim, quando isso acontece, não tem como fazer a pessoa mudar o pensamento. Nem é minha pretensão fazer isso. Gostaria de construir um negócio legal? Gostaria. Mas a gente entende qual é o limite da pessoa, a gente faz aquela avaliação de, tipo, ainda vale a pena manter essa pessoa próxima de mim e dos meus filhos? Vale, mas com essas condições. Então a gente fez esse desenho, assim, beleza, então ele agora está dentro dessa gavetinha aqui e vai funcionar dessa forma. E aí dessa forma a gente também consegue se proteger e proteger aqueles que nós amamos, entendeu? Entendi. Aqui no final das contas, dentro do teu armário tem que ter aquela pantufa pra tu dar a voadora de pantufa, que é aquela hashtag antiga nossa. Mas você não pode jogar a Havaiana de pau fora. Não, tem que estar guardadinha, né? Tem que ter os dois, entendeu? Então, tudo basta saber em que momento usar cada um. Mas olha, tem uma questão aqui que eu acho que vale a pena a gente abordar para fechar nossa pauta, que é o seguinte: a gente tem utilizado muito disso como uma ferramenta para a gente criar os nossos filhos também, né? E existe essa vamos dizer assim, essa visão de que quando a gente cria os nossos filhos, falando sobre sentimentos, acolhendo e ajudando eles a entender ali o que acontece por dentro deles, ali no coração, na cabeça e tudo mais, que a gente está criando crianças fracas, né? Que vão sofrer muito mais, que existe toda essa coisa de se não aprender em casa, vai aprender na rua. Então eu queria ouvir de vocês o que vocês têm, o que vocês pensam sobre isso, cara. Vamos lá. Eu acho de verdade que a rua vai ensinar muita coisa pro Noah. Assim como ensinou pra mim. Mas a rua, a escola, os outros amigos, ou as experiências que o Noah vão ter, fazem parte da vida dele. Vai acontecer, entendeu? Agora, uma coisa é ele criar o alicerce de caráter dele na rua, né? Na rua, bem entre aspas, né? Ele criar todo o alicerce de como ele tem que ser como pessoa, baseado em qualquer coisa que não tenha vindo de mim, da Maíra e da nossa família. Isso aí é complicado. Eu vou tentar dar o máximo de alicerces para que ele seja uma boa pessoa, entendeu? Eu vou garantir que ele vai ser uma boa pessoa? Não, até porque eu não posso fazer isso. Eu posso dar toda a base para ele ser uma boa pessoa. Mas é isso, basicamente. Eu acho que isso é uma coisa importante, mas eu acho que isso passa dessa percepção também de que, como o mundo lá fora é cruel, eu tenho que emular, proteger? Fazer tipo... Não. O que as pessoas que falam isso, criticando a CNV, a forma como a gente cria os nossos filhos, né, falando sobre sentimentos e tal, as pessoas normalmente, elas falam... tipo aquela crítica. pessoa, aqueles pais que mandam assim, você tá discutindo comigo, se fosse discutir com essas pessoas na rua, tu vai tomar uma porrada, não sei o quê. Tipo isso? Tá. Como o mundo lá fora é cruel, eu tenho que emular um mundo muito escroto dentro de casa, entendeu? Você tem que sofrer, você tem que apanhar, você tem que ficar de castigo, você tem que ser humilhado. Eu tenho que ser um pai otário, porque lá fora... entendi. Eu tenho que criar uma casca no meu filho pra quando ele chegar lá fora, ele aguentar as porradas do mundo, é isso? Isso. Não acredito nisso, não. Não, exatamente, mas eu acho que se a gente for comentar sobre isso, eu acho que também vem muito dessa questão de que essa visão de que falar sobre sentimentos, ou reconhecer, ou se
se permitir sentir as coisas é automaticamente um sinal de vulnerabilidade que seria um sinônimo de fraqueza, quando que na verdade não é, né? A gente sabe muito bem que a vulnerabilidade não é fraqueza. Falar sobre sentimentos, criar essa consciência sobre os seus sentimentos não é uma fraqueza, e sim, assim, na minha opinião, inclusive, na verdade é uma força, né? É uma potência, né? Porque eu acredito muito que os meus filhos, eles tendo essa inteligência emocional, sem até utilizar o jargão da CNV, né? Mas tendo essa inteligência emocional para entender o que acontece com eles e tendo essa consciência corporal e emocional, isso vai dar para eles muito mais ferramentas do que eu tive ao longo da minha vida e que eu tive que construir agora recentemente, depois de me tornar pai, para poder lidar com as intempéries da vida, né? Essa coisa de você, eu tenho que criar uma casca para poder lidar com as intempéries da vida, isso na verdade você tá só se enganando, porque não tá resolvendo, né? Tá contornando. Não tá resolvendo, você só tá fingindo que aquilo não te atinge, quando que na verdade te atinge até um ponto que você não aguenta mais, estoura, ou vai, sei lá, buscar fugas em bebida, em drogas, em pornografia, ou desenvolver qualquer tipo de distúrbio ou ansiedade, né? Então, assim, até que ponto, de fato, criar essa casca é saudável, se você não sabe o que está por trás dessa casca, né? Você paga um preço muito alto criando essa casca. Eu só sei que a Eva tem 5 anos. Alto demais, né? Só sei que a Eva tem 5 anos e ela já sabe que é ansiedade, eu fiquei chocado com isso. Contei, né? Contou. Queria viajar e tava assim, pai, eu tô muito ansiosa pra viajar, eu tô assim, muito ansiosa. E ela não parava quieta. E ela falava que não parava quieta porque tava ansiosa. Eu falei, gente do céu, quem ensinou essa porra? Não sei. O Gael, por exemplo, hoje, né, teve, eu não sei em qual Talks que eu falei, que teve a treta das cartas de Pokémon. Então hoje, no dia dessa gravação, que a gente gravou esse Talks, eu falei sobre isso, eu vou falar de novo. Eles acordaram já brigando por cartinha Pokémon. E no meio dessa coisa toda eu perdi a paciência com eles de manhã, mas depois eu sentei, conversei com cada um, depois chamei os dois para conversar um com o outro e tal. E quando eu conversei sozinho com o Gael, ele reclamou porque o Dante tinha sugerido uma troca, ele dava 2 cartas, ele pegava 2 cartas de volta. Aí, só que as cartas que o Dante queria eram as cartas que o Gael gostava muito, e aí começou a dar treta por causa disso. O que aconteceu, quando eu comecei a conversar sozinho com o Gael, foi um negócio muito impressionante, porque ele começou a ficar muito emocionado, a querer chorar, e não, Gael, peraí, calma, pode chorar, não tem problema nenhum chorar, vem aqui o papai, encosta aqui a cabeça e tal, eu abracei ele chorou um pouco. Eu falei, filho, agora me conta o que aconteceu, o que você sentiu, como é que foi isso pra você? E aí ele começou a contar meio chorandinho ainda, de tipo, é porque eu tenho muita inveja das cartas do Dante, porque ele tem muito mais sorte do que eu, ele sempre pega as cartas metálicas, especiais e épicas e não sei o que lá, e eu não tenho nenhuma. Eu tenho muita inveja do Dante, eu queria muito ter essas cartas. Aí tipo, sabe, como é que pode uma criança de 6 anos... Como é que pode ter uma noção dessa, né? 6 anos não, uma criança vai fazer 6 ainda. Como é que pode uma criança de 5 anos saber reconhecer o que é inveja, não se sentir culpado, porque a gente, obviamente, fez um trabalho prévio com isso, né? Porque a gente não culpa a inveja. A inveja é um sentimento real, ela acontece e a gente não tem que sentir mal por ela. Mas faz muito bem quando a gente entende o que é aquilo que a gente está sentindo. E aí ele, não, porque eu sinto muita inveja, eu queria ter, não sei o quê. E tipo, beleza, sabe? Eu não posso arrancar as cartas do irmão e dar pra ele, mas eu posso reconhecer essa inveja. Posso falar pra ele que, poxa, filho, eu entendo você. É muito difícil mesmo quando a gente quer uma coisa que a gente não tem. E é justamente a coisa que a outra pessoa tem, né, filho? Esse sentimento de inveja é muito ruim. Mas olha, é normal sentir dessa forma, tá? Eu sinto inveja com várias outras coisas e você ainda vai sentir muita inveja com muitas outras coisas também, e é assim mesmo que a gente vai vivendo, e dói, e é chato, é ruim, a gente vai querer chorar, a gente vai querer bater, vai ter raiva, e sabe, o que é importante é que a gente tá aqui para te ajudar nesse processo. E aí, sabe, mas depois disso eu falei assim, caraca, sabe, porra, como é que isso é uma fraqueza, sabe? Como é que ele reconhecer isso e entender o que está acontecendo com ele e poder falar sobre isso? Como que isso é uma fraqueza, cara? Qual que seria a força dele? Engolir essa porra e dizer que não é e ficar batendo no Dante pra sempre porque ele sente inveja, mas não sabe que aquilo é inveja e vai ficar dando porrada no irmão por causa disso, sabe? Até eu ficar brigando com os dois por estar se batendo ou falar que o Dante, Dante, você não pode tomar porrada, tem que bater no seu irmão também. Que é isso? Eu tô criando galo de briga, sabe? Eu tô criando ser humano, cara. Sim, aí tu me lembrou outro momento também, né, de crianças que conseguem reconhecer sentimentos, né? Não foi bem um sentimento, mas enfim, eu achei muito bonitinho demais e engraçado. A Evinha tava vendo um videozinho, né? Aí no videozinho tinha um cachorro que ficava perdido.
Aí o cachorrinho passava por maus bocados, não lembro o que aquele vídeo. E depois, no final, ele conseguiu encontrar a família, né? A Eva começou a chorar, né? Aí eu perguntei, filho, o que foi? Ai, pai, eu fiquei muito emocionado, porque o cachorrinho se perdeu, mas ele conseguiu encontrar a família, e eu fiquei feliz. Aí eu tô chorando de felicidade. Meu filho me conte igual você. Aí eu comecei, muito fofinha, cara. Tipo, chorando de felicidade. E ela consegue entender que felicidade também emociona. Eu achei enfim, né? É mais por aí, a felicidade também emociona. Achei bonitinho demais. Onde é que aprendeu? Não sei. Não sei. Não fui Comigo eu. Não foi. Não fui eu. Infelizmente não fui eu. Queria ter sido. Podia, mas não fui eu, não. Muito bom. Eu queria falar duas coisas. Diga. Duas não, três. A primeira é, fui comparado com um guru indiano no chat. Ah, é? Foi? Achei fantástico. Não entendi o porquê de estar parecendo um guru indiano, mas... Deve ser o cabelo. Meio de Pak Chopra aqui, né? E as piscadas lentas realmente aconteceram. Eu tô morrendo de sono. Thiago, faz aquele tique no teu olho aí. Nossa, isso é muito bizarro. O Berto, ele tem um negócio que ele consegue piscar os olhos e levanta um de um lado e o outro do outro e dá um nervoso, uma aflição muito grande. Ele está fazendo agora os apoiadores passarem por essa aflição. Que bom. Muito obrigado por compartilhar isso com a gente. E qual outra coisa sem falar? E aí as piscadas lentas é isso, gente, desculpa. E a terceira é, vamos terminar, vai? Vamos sim. Vamos terminar, mas antes eu quero só ler o que o Enzo escreveu aqui, que ele, quando eu comecei a falar de Minions, ele falou que teve que baixar o volume ali, porque tu tá falando de Minions e eu tô ouvindo sem fone de ouvido enquanto tô hospedado na casa do marido da minha mãe, cujo nome da rede do Wi-Fi é Bolsonaro. Mentira! 3G... Mentira, cara, que não tô acreditando. Se tivesse 3G, eu nem pedi a senha, mas como é no meio do mato, não teve jeito. Pois é, cara, olha, vou te falar, complicado mesmo, mas Caraca, é isso. gente, eu não consigo... Aí, Enzo, tua chance agora. Quando tu for na mercearia ou no mercado, a primeira coisa que tu vai fazer é comprar um quê? Leite condensado, vai deixar lá em cima da mesa dele. Um potão de leite condensado. Não e fala, olha, sogro. esse presente aqui, assim, gastei R$150 nesse leite condensado. Presentão. Vou Aí, fazer só um porque eu te pudim pra considero, hein? Considero muito. É muito bom, cara. Ó, então, já que o Berto pediu, vamos aqui então encaminhar para o final desse episódio tão lindo. Espero que vocês tenham gostado de mais um Tricô Raiz. Se vocês não gostarem daquilo que a gente falou no início do episódio, só lamento, tá bom? Reconheço aí essa sua necessidade, seu essa sentimento. É a nossa parte comunicação não violenta. Não gostou? Não posso vai fazer ter nada. Dois, Vai ter 2 trabalhos. Balança aí o pescoço. 2 trabalhos? Porque realmente a gente não vai poder fazer nada, já tá tudo marcado até o meio do ano. Mas espero muito de coração que vocês tenham curtido. A gente vai agora para nossas indicações supimpas e vamos ver o que o pessoal tem aqui para trazer, para compartilhar com a gente. Indicações supimpas! Très bien. Não, como é que é? Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Les indicações supimpas. Vamos começar agora então. Eu tenho uma indicação supimpa que ela é um pouco tardia, vamos colocar assim. Mas é porque de fato eu só consegui assistir isso ontem. O final do ano passado foi um final muito difícil, início desse ano também, né, pra gente aqui na família. Questões de saúde e tal. Então a gente perdeu algumas coisas. E uma delas que a gente conseguiu ver ontem, finalmente, é um, digamos... Como é que fala em inglês? É mockumentary, né? Que é tipo aquela categoria de documentários que são engraçados, né? Tipo assim, é uma comédia estilo documentário. Então, aí a gente, só ontem que a gente conseguiu assistir Teocracia em Vertigem, do Porta dos Fundos. E porra, que bagulho maneiro, hein? Que negócio bem feito. Eu imagino como é que os caras, já que a gente tá falando de Minion hoje, como é que os Minions devem ter se rasgado vendo aquele negócio. E eu dei risada demais. Muita gente, muito convidado bom pra ali, pra fazer. Muito, né? Cara, Não vi muita ainda. gente.
Todos os pilotos de Biga da Galileia. Os motoristas de Biga da Galileia. Tudo lá, cara. Tinha o Yuri Marçal, tinha gente pra caceta ali. Até o Emicida apareceu, cara. Muito legal. Vale a pena ver. É uma senhora crítica. E a forma como termina também é muito maneira. Eu ficava vendo e falava assim, nossa, imagina os caras devem estar como? Devia estar boladaço vendo isso aqui. Tipo, o pessoal reclamou do anterior, né, do episódio especial de Natal do ano retrasado. Aí os caras vieram e fizeram isso, cara. Que é muito maior. E é muito mais brabo, sacou? Então fica aqui a minha indicação supimpa, vamos botar, tardia. Por mais que seja o especial de Natal do Porta dos Fundos do ano passado, você pode ver a qualquer momento, né? A minha indicação, calma aí. Tá vendo essa porra? Fininha aqui, ó, pro público. Isso aqui é fininho, tá vendo? Tô vendo. Sociedade da Transparência. Esse livro aqui, Sociedade da Transparência. Esse livrinho aqui, fininho, eu poderia indicar. Mas eu não posso indicar porque eu não entendo ele, brother. E um parágrafo dele tem mais conteúdo que minha redação do Enem. É difícil pra caralho, brother. Já li essa porra 2 vezes, não consigo entender. É sobre o que isso aí, cara? Não, agora falando sério. Esse é o livro do Byung-Chul Han, que é o mesmo autor do Sociedade do Cansaço. Eu tô lendo, já li o Sociedade do Cansaço, depois mais 5 vezes, aí eu consigo captar. Aí eu tô começando, tô lendo agora. Mas eu acho engraçado que eu acho difícil, brother. Eu fico lendo, relendo, eu falei, gente, na boa, sou muito burro, eu não consigo entender essa porra. Como é que as pessoas conseguem? E o livro é pequenininho. Mas é o marketing, cara. Ele podia ter feito um livro um pouquinho maior, mais bem explicado pra você entender. Mas não, ele resolveu fazer um livro pequenininho pra vender pra caralho, por ser um livro pequenininho. Aí ficou isso aí, ninguém entende porra nenhuma. Aí, cara, eu achando que o livro seria um livro fácil, sacanagem, gente, calma. Tipo, leitura de Instagram, né, rapidinho, pá! Leitura diagonal, tu pega tudo já. Mano, na boa, eu já li uma vez, voltei pro início, pra ver se eu consigo absorver alguma coisa. Mas enfim, resumidamente eu quero dizer o quê? Não tem nada pra indicar, porque eu não entendi ainda. Mas assim que eu entender, eu indico. Não, peraí, você não falou nada sobre nem o que... Dá uma pista sobre o que se trata esse livro. Ele talvez indique um dia esse livro que ele acabou de mostrar, quando ele conseguir entender. É isso que ele quis dizer. Exatamente. Não, agora falando sério. Agora falando sério. Falei. Um dos tópicos do livro, né, que tem várias partes aqui, é justamente do ponto o fato da extrema transparência da sociedade, na verdade, ela revela uma não é falsidade, é outro termo que ele usa. Enfim, uma distorção do que é verdade e do que não é. Aí ele se aprofunda bem mais nesse mundo. Eu não vou falar muito, não quero falar, porque eu não entendi ainda. Eu não quero falar que não entendi! Eu falei de novo. Eu sequer entendi o que você falou, cara. Eu não sei nem sobre o que é o livro. Deixa. É muito difícil, eu não consigo entender ainda. Sério, gente, eu tô transtornado, vocês não estão entendendo. Caralho, brother, como é que pode? Lê o verso aí, não tem aquele negocinho que dá um resuminho? Tem que, pelo menos isso. Ótimo, eu vou ler o verso aqui, ó. Chupa essa manga. Ai, vamos lá. Vou ler sério, hein? A sociedade da transparência não padece apenas com a falta de verdade, mas também com a falta de aparência. Nem a verdade, nem a aparência são transparentes. Só o vazio é totalmente transparente. Para exorcizar esse vazio, coloca-se em circulação uma grande massa de informações. A massa de informações e de imagens é enchimento onde se faz sentir vazio. Mais informações e mais comunicação não clarificam o mundo. A transparência tampouco torna clarividente. A massa de informações não gera a verdade. Quanto mais se liberam informações, tanto mais intransparente torna-se o mundo. A hiperinformação e a hipercomunicação não trazem luz à escuridão. Sim, boa, muito bom. Muito bom. Ele tá de sacanagem, porque eu não entendi porra nenhuma. Não. Caralho, brother, eu não consigo entender o verso, brother. Como assim, cara? Eu também não consigo entender não, cara. Não, eu não entendi. Massa e transparência. Não, você não entendeu nada? Transparência. Assim, eu entendi o final. O final eu entendi um pouco. Na boa. O final eu entendi dizendo que esse vamos lá. excesso Massas de informação... somos nós, né? Nós somos a massa. Não sei, nós isso somos a massa. Dizer? Imagina que você, como a massa que existe, como sociedade, tivesse acesso na sua cabeça a todas as informações possíveis no mundo.
Isso te tornaria... Mas, cara, o quê? Na boa, sério, não é simples. Porque, por exemplo, em dado momento do livro, ele até fala que, tipo... Não falei que era. O excesso de informação atrapalha até o julgamento, porque com excesso de informação... Porra, não lembro direito. Enfim, a grande questão que você perde... Cara, não lembro agora. É porque, por exemplo, imagina alguém que tá julgando... Vou tentar dar um exemplo aqui. Imagina alguém que tá julgando um assassino, tá? Uma pessoa que Não foi... é esse caso. Tá sendo julgada por assassinato. Um exemplo. Não, tô dando um exemplo. Uma pessoa que tá sendo julgada por assassinato. Você está julgando o crime da pessoa, certo? Então você tem que se basear nos fatos decorrentes daquele crime. Mas se você tem o conhecimento de que essa pessoa que está sendo julgada sofreu vários abusos, foi maltratada, sofreu todo tipo de abuso físico e psicológico pela pessoa que ela assassinou. Como vai ser seu julgamento? Não acho que é isso. Não tô falando, não é só isso. Não, mas não é nem a pontinha você disso. ter todo tipo... Não, é porque quanto mais informação você tem, mais difícil é chegar a um ponto. O mais interessante aqui pra mim é como é que o Berto tem a capacidade de conseguir falar sobre o livro. O Vitor lê o bagulho que eu não sei nem sobre o que é. Então, assim, o Vitor vai ter... Essas frases me remetem a isso. Óbvio, então, eu posso estar errado. Vou falar só do primeiro parágrafo, do primeiro capítulo aqui. Tópico, sei lá, né? Que ele fala que é da sociedade positiva. Que, por exemplo, um dos pontos da nossa sociedade é que a gente quer passar mais transparência de que tudo é sempre positivo e tá sempre ok. O que, na verdade, não é uma realidade. Mentira. Exatamente. Mas isso aí é um ponto muito superficial que eu tô falando. Ele dá tanta volta, gente, eu não consigo entender, não. Eu acho que eu vou desistir desse Como é que ele dá volta? Você tem 5 páginas do livro, ele não dá volta, ele é muito Cara, eu tô dizendo, um parágrafo tem mais conteúdo que minha redação do Enem, brother. Não dá, não. É a parada bizarra. Vitor, tu fez as 20 linhas do Enem, Vitor, porra. Você vai ler de novo, você vai ler isso de novo pra explicar pra gente no próximo tricô. Nem fudendo. E o Berto vai ler esse livro pra explicar pra gente o que ele é também. Não, é boa. Manda pra mim. Berto. Manda pra mim, ué. Tem que me mandar, eu não vou comprar, não. E se algum ouvinte quiser me explicar também, eu aceito. Manda e-mail pra explicar, né? É bom, manda e-mail pra gente. A gente tem filósofo aí, cara, de ouvinte, tem filósofo, tem galera que é formada em literatura, galera que é formada nessas coisas aí, que entende dessas paradas aí, cara. Caralho, 60 páginas, brother. 60 páginas essa merda. 60 só? 60. Que isso, parceiro? Eu não consigo absorver uma página de conteúdo. É menor do que o manual da Canon. Menor do que o manual da máquina fotográfica. Ai. E você, Berto, tem alguma indicação? Jamais. Perfeito, então. Por favor, não me julgue errado. Não. Até porque o julgamento... Você tá julgando que eu trouxe uma indicação? Você tá maluco? Não, que jamais. Por isso que eu perguntei. Eu fui gentil só isso. Eu fui CNV com você. Não estou fazendo julgamento. Mas então, agora estamos chegando ao fim de mais um episódio. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Chegou aquele momento do Berto brilhar. O Berto brilhou várias vezes aqui nesse episódio, mas é claro que esse é o momento que todos anseiam. Um momento da hashtag. E não vale repetir a hashtag do primeiro episódio de CNV. Eu vi o episódio aqui rapidamente. Foi isso mesmo. Eu fiz contigo, Queiroz, o episódio. Tá falando, cara? Calma aí, E aí eu gravei 1 minutinho. Eu gravei uma mensagem de 1 minutinho. Você mandou o episódio pro Berto ouvir, que certamente ele não ouviu. Ele só viu o tema. Aí, com base no tema, ele gravou um áudio com a hashtag. Não, esse eu ouvi. Esse acho que foi um dos únicos episódios que eu ouvi de todo o Tricô. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, mas qual que é a hashtag aí, Alberto? A hashtag de hoje é Meça Sua CNV, parça. Boa. A Fernanda Siviec, aqui no final nos 45 do segundo tempo, botou aqui. Fefe mandou hashtag CNV em doses homeopáticas. Boa também. Tem um problema que o Vitor tem questão com homeopatia. Talvez ele não tenha gostado muito dessa hashtag. A pseudociência. Ele não gosta, entendeu? Assim, fica no ar aí. Não vamos abrir esse alt-tab agora, não.
Que já Nem são abrir 3 a horas boca. na Inglaterra. Mas é isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu download. Ajude a gente, divulgue. Faça aí uma piramidação aí do tricô, mande pros seus amigos. Marca a gente no Instagram lá, bota. Tô ouvindo aqui o episódio da CNV, que loucura. Se você quiser mandar algum e-mail, inclusive para comentar o que você pensa sobre isso que a gente falou nesse episódio, ou para falar, para explicar pro Vitor o que é esse livro que ele tá lendo, que ninguém entendeu, manda pra gente no tricôdepaz@paizinho.com, tá bom? A gente se vê semana que vem. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo pra semana, Spimpa. Valeu! Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.